E nesse vídeo vamos aprender a calcular o valor máximo dessa função. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática, e eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca, que é o Instituto Quadrix. Se você vai fazer concurso, vai ser essa banca, gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então essa questão 43, ela foi tirada do cargo de professor de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de Cristalina. Ela diz o seguinte: o maior valor da função f de x, que é igual a x vezes a raiz de 4 menos x ao quadrado, assumirá para x pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2, será. Então vamos lá. Ele já está dando aqui o intervalo que ele quer o valor máximo dessa função. Mas a gente pode investigar um pouco mais, porque veja que essa função aqui, ela tem uma raiz nela, né? Ou seja, uma função x que multiplica uma função racional. Então, existe uma restrição para o conjunto dos valores da variável x nessa função aqui, correto? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular os valores possíveis para que x pode assumir. Então, vamos lá. A gente pode dizer, já que a gente tem aqui uma raiz, né? Então a gente vai dizer que 4 menos x ao quadrado. Veja que esses valores aqui eles não podem ser menores que zero, ou seja, todos os valores de x podem assumir desde que 4 menos x ao quadrado seja maior que zero. Maior ou igual, né? Então a gente vai ter que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual que zero. Daqui a gente passa 4 para o segundo membro e a gente tem menos x ao quadrado. Vai ser maior ou igual que menos 4. Veja que a gente tem menos na incógnita, então a gente multiplica por menos 1. Então, quando a gente multiplicar, a gente vai inverter o sinal das desigualdades. Então, a gente vai ter x ao quadrado menor ou igual que 4. Portanto, x ao quadrado é maior. Eu vou já tirar a raiz, né, de 4. Então, vai ser menor ou igual que a raiz de 4, que é 2. Só que veja o seguinte. Eu vou botar assim mais ou menos 2. Veja o seguinte. Essa raiz de 4 ela pode assumir valores positivos, ou seja, o mais 2 ou menos 2. Então, isso daqui será menor que 2 e será maior que menos 2. Então, aí tem aí esse intervalo aí que os valores de x podem assumir. Se a gente for investigar aqui a parábola, né, veja que a gente vai olhar essa função aqui, ó. Essa função 4 menos x ao quadrado, veja que o a ele é menor que zero, então ela tem a concavidade para baixo. Veja que essa função ela vai ter aqui as raízes, né, em 2 positivo e menos 2 aqui. Então, a gente vê que quando uma função ela é positiva acima e negativo abaixo, certo? Então, fazendo esse estudo de função, veja que se a gente olhar agora toda essa função aqui, ó, que é a função que nos importa, aí a gente construir esse gráfico aqui, ó, vou até colocar aqui o plano cartesiano aqui, ó, certo? Veja que esses valores de x, eles vão variar aqui, ó, de menos 2, ó, menos 2 até 2 positivo, certo? Só que o gráfico dessa função aqui, ó, não é uma parábola, tá? Veja que o gráfico de uma função racional, ela tem um comportamento dessa forma aqui, ó. Dessa forma só positivo ou dessa forma aqui, tá? Só que ainda assim a gente tem esse x multiplicando. Então, se você investigar direitinho, essa função vai ter esse formato aqui, ó. Se a gente colocar zero aqui, ó, então a gente vai ter zero, né, para o valor dessa função. Zero aqui, zero tudo. Então, ela vai ser zero nesse ponto. E a questão pergunta é exatamente esse valor máximo aqui. Ó. Quanto que vale esse valor máximo aqui? É o y desse vértice. E a gente vai ter aqui também um x do vértice. Nesse intervalo de 0, ó, 0 até 2. Vou até puxar o 2 para cá. Certo? Então, ele quer esse valor daqui. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar essa função aqui do lado. E no lugar de f de x, vamos colocar y. Ou seja, y vai ser igual a x que multiplica a raiz de 4 menos x ao quadrado. Correto?
Beleza. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter que y ao quadrado é igual a... Veja que a gente tem um produto aqui, ó, o quadrado do primeiro vezes o quadrado da raiz de 4 menos x ao quadrado. Como é a raiz elevada ao quadrado, sobra apenas um número que está dentro da raiz, ou seja, 4 menos x ao quadrado. Aqui a gente faz o que? Distributiva, x ao quadrado vezes 4, x ao quadrado vezes x ao quadrado. Daqui a gente tira o seguinte, ó, y ao quadrado é igual a... Eu vou multiplicar primeiro o segundo, porque a gente vai colocar x à quarta primeiro. Então, menos x à quarta e x ao quadrado vezes 4, que dá positivo, mais 4 vezes x ao quadrado. Vamos passar y ao quadrado para o segundo membro, então vai ficar menos x à quarta mais 4x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Perceba que isso daqui é uma equação biquadrada, correto? Então a gente pode escrever essa função, essa equação dessa maneira aqui, ó. Menos x ao quadrado elevado ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Veja que para a gente determinar o máximo valor de x, a gente não precisa desse valor de c. Então, o máximo valor de x de uma função quadrada, certo? É o x do vértice, é igual a menos b sobre 2 vezes a. Como aqui é uma função quadrada, biquadrada, se a gente calcular o x desse vértice aqui, a gente vai calcular o x ao quadrado do vértice. Ou seja, a gente vai ter, ó, menos b, b é 4, dividido por 2 vezes a. Como a é 1, tá? Então, a 1 não, menos 1, né? Então, a gente entende, menos b, né? Então menos 4, então a gente entende o seguinte, ó, menos com menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Como a gente tem o x do vértice ao quadrado, a gente passa, né, em forma de raiz, ou seja, x do vértice é igual a raiz de 2. Olha que legal, x do vértice vale raiz de 2, o que é bem lógico, tem que ser menor do que esse 2 aqui. Se a gente olhasse também antes do zero, a gente entender que esse x do vértice aqui é menos raiz de 2, né? Porque isso aqui pode ser x do vértice também menos raiz de 2, mais ou menos raiz de 2. O que ele quer? Ele quer exatamente o valor de f de x máximo. Então, a gente vai calcular, deixa eu afastar aqui do lado, a gente vai calcular f de raiz de 2 positivo, porque a gente quer a posição positiva daqui. Então, f de raiz de 2 é igual a, no lugar de x, colocamos raiz de 2 vezes 4 menos raiz de 2 ao quadrado. Tudo isso tirado da raiz, correto? Então, f de raiz de 2 é igual a raiz de 2, que multiplica, ó, vê, isso aqui vai ficar raiz de 4, raiz de 2 ao quadrado, aí dá 2, f da raiz de 2 é igual a raiz de 2, raiz de 4 menos 2, aí dá raiz de 2, olha que legal, então f da raiz de 2 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, que é exatamente 2. Então, esse y do vértice aqui, ó, esse ponto aqui será raiz de 2 e 2 positivo. Então, aí marcamos a letra C, o nosso gabarito. Certo? Gostou desse vídeo? Deixa aí seu like, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.